E aí galera, Henrique Arão aqui com mais uma aula de teoria musical pra você. Bem, hoje nós vamos falar do intervalo de oitava, especificamente do intervalo de oitava. Nós falamos das inversões dos intervalos nos vídeos anteriores, também falamos de como que a gente classifica, como que a gente identifica o intervalo. Eu passei também algumas dicas nos vídeos anteriores de como que você faz isso rapidamente. Eu falei dos intervalos de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sétima, mas eu não falei do intervalo de oitava, e eu preferi fazer esse vídeo específico para nós falarmos do intervalo de oitava. Não que ele seja o mais complicado, mas é porque ele é muito simples, e por ele ser muito simples, muita gente deixa passar batido esse intervalo e acaba levando bomba nas suas provas, acaba até errando nas nomenclaturas dos acordes mais para frente, que nós vamos aprender sobre isso, por conta de uma coisa muito simples que não é muito bem observada por muitos. E o que é esse intervalo de oitava que muita gente não consegue prestar atenção? É na sua inversão. Na hora de inverter o intervalo de oitava, que também é possível inverter o intervalo de oitava, quando você inverte o intervalo de oitava, você tem duas notas do mesmo som. Quando você tem uma nota do mesmo som, você não tem o intervalo classificado como uníssono. Uníssono é quando você tem duas frequências iguais, quando você tem duas notas do mesmo som. Nós classificamos isso como uníssono, duas notas do mesmo som. Eu falei duas, mas pode ser três, quatro, depende da sua formação do grupo que você está tocando. Pode ser vocal, instrumental. Se todos estiverem na mesma nota, isso chama-se som uníssono. Se você estiver cantando num quarteto vocal ou tocando em um quarteto instrumental e todo mundo tocar a mesma frequência, não são as notas oitavadas, não é a nota oitavada, e sim a mesma frequência, a mesma nota, a mesma tessitura, a mesma região, nós chamamos isso de som uníssono. Notas em uníssono. É esse detalhe que muita gente não se atenta. Quando você inverte o intervalo de oitava, você tem um uníssono. Você tem a ausência do intervalo. Ou seja, é o som repetido. Você tem uma nota dó, uma próxima nota dó. Quando você inverte a inferior, a superior fica igual à nota que estava uma oitava acima. Agora essa nota está uníssona à outra nota. Ou seja, é uma repetição do mesmo som. Repito, uníssono é o mesmo som. Repetição do mesmo som. Quando você escuta um grupo vocal, um coral cantando, por exemplo, eu já ouvi um coral cantando, talvez o regente auxiliar ou o próprio regente, eu não sei quem estava, não lembro agora na época, que falou: vamos todo mundo cantar a melodia na mesma voz. Esse termo é um pouco arriscado. Se você estiver falando para os leigos, eles vão entender que você está cantando a mesma melodia e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas para você que já tem uma teoria musical avançada, para você que já tem um grupo instrumental ou um vocal ou participa desses grupos, você tem que se atentar quanto a essas nomenclaturas, porque isso vai ficar registrado na sua cabeça. E quando você for falar, for explicar isso para alguém numa sala de aula, estiver dando aula para algumas pessoas, até em particular, ou estiver dando uma palestra, ou estiver falando sobre música em algum lugar, algum conservatório, ou para um grupo de admiradores da arte musical, você vai ter que usar a nomenclatura correta. E a nomenclatura correta é: se um grupo vocal cantar na mesma tessitura, os homens vão se esgoelar para cantar as vozes do soprano. Isso é praticamente impossível. Então você não tem a melodia uníssona, você tem um som oitavado. Você tem diferenças de oitavas nas vozes. Os sopranos e os contraltos, sim, uníssono. Agora, os tenores e os baixos, que são as vozes masculinas, em uníssono na região vocal deles. Guarde essas nomenclaturas, porque vai ser automático, vai ser natural para você falar da maneira mais fluida musicalmente para um público que talvez não seja tão leigo assim. E quando o intervalo de oitava, ele é o de oitava aumentada ou de oitava diminuta? Como que fica essa inversão dos intervalos? Ora, se você tem um intervalo de oitava aumentada, vamos supor aqui, vamos dar um exemplo. Colocar a nota dó e a outra nota dó uma oitava acima, porém esse dó tem um sustenido. Então você tem a nota dó e a nota dó sustenido uma oitava acima. Quando você inverte o intervalo, vamos pegar aqui a nota inferior e colocar uma oitava acima. Você inverteu o intervalo. Você tem um intervalo aí de semitom cromático. Um semitom cromático, porque você vai ter duas notas com o mesmo nome, porém
com altura diferente, apenas um semitom. A mesma coisa acontece com diminuta. Se você tem um intervalo de oitava diminuta, quando você inverte qualquer uma das notas, você vai ter também um outro intervalo de semitom cromático. Fácil, não é? É óbvio também, né? Mas ninguém faz, ninguém pensa nesse óbvio, deixa passar desapercebido e acaba levando bomba nas suas provas, acaba falando besteira na hora de argumentar alguma coisa na escola de música, no conservatório ou para um público musical. Então tome muito cuidado, a partir de hoje você não vai errar mais sobre isso. Intervalo de oitava, quando invertido, sons uníssono. E quando você tem um oitavo aumentado, oitava diminuta, quando um invertido, esse intervalo, você tem um intervalo de semitom cromático. Não esquece mais, já está registrado aí na sua memória. Treina, é só treinar. Bem, galera, eu estou ficando por aqui. Eu espero que essas aulas estejam fazendo muita diferença para você. E se tiver valendo a pena para você, coloque aqui nos comentários para que eu saiba. Isso é o que me motiva a continuar fazendo esses vídeos, sabendo que está sendo de utilidade para você. Lembre-se, se você quiser retomar alguma aula, se você estiver me vendo pelo YouTube, é só clicar no exclamação aqui em cima, que aqui tem a minha playlist. Se você estiver na minha fanpage, é só colocar esse vídeo para cima e os outros vídeos estão todos aqui embaixo. Te aguardo na próxima aula, próxima terça-feira, 8 horas da noite, sempre com muita música!